viajantes? Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana, viajantes, talvez ele venha rápido e ligeiro, assim como a última semana de setembro pede. É uma semana urgente, viajantes, é até mesmo uma semana ansiosa. Nós estamos ansiando pelo futuro, nós estamos ansiando pelas coisas novas que nós estamos fazendo na nossa vida. É uma semana que urge por quebras, viajantes, quebras de padrões, quebras de paradigmas, quebras de pensamentos, disrupções, imprevistos e questões que nós vamos ter que ter aí um jogo de cintura para lidar com todos os movimentos que nós estamos sofrendo, seja causados por nós, pelas nossas escolhas, ou seja por questões que não temos o controle e que vêm do externo. É uma semana que tira a gente do lugar de conforto e fala assim, segue o teu caminho e vai. É uma semana que coloca a gente para vislumbrar os nossos sonhos e para que a gente crie coragem e tome atitude para que a gente coloque em prática aquilo que a gente tanto fala. Se a gente fala, a gente precisa fazer. E eu vejo que essa semana, ela traz aí uma questão da gente conseguir ponderar, colocar os prós e os contras de todas as decisões, de tudo aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, para que a gente consiga chegar num ponto de equilíbrio. Obviamente, nós não vamos agradar todo mundo. Obviamente, a gente não vai conseguir ter tudo nos mínimos detalhes e na perfeição como a gente idealizou. Nós somos seres imperfeitos, convivemos com seres imperfeitos e aqui estamos para aprender, para evoluir. Nós acabamos de ter uma lua crescente em Sagitário, fazendo com que a gente apontasse a flecha pro alto e falasse assim, é para lá que eu quero ir. E aí a gente tem, todo esse movimento de terra acontecendo, Mercúrio em Virgem, Júpiter em Touro falando e os como a gente vai sustentar esses desejos do nosso coração, como a gente vai sustentar as loucuras que a gente embarca, que são as que podem levar a gente para os lugares mais inimagináveis da nossa vida. Nenhuma questão que está dentro da gente, que a gente acha que é loucura grande bastante, é algo que não é palpável, viajantes. E eu vejo que essa semana a gente veio vislumbrar muitas coisas. É uma semana que traz ansiedades, que traz aí uma intensidade muito grande da gente tirar forças e coragem para a gente passar pelas turbulências ou até mesmo pelos maremotos, Porque eu vejo que é uma semana que traz intensidade não só física e de atitude na prática, mas também emocional, para a gente entender como que nós lidamos com as nossas emoções e como que a gente se une a ferramentas para que a gente possa entender, isso aqui sou eu e eu lido melhor com as minhas emoções assim para que eu consiga direcionar melhor os meus caminhos. Mas antes de eu trazer o Vibes da Semana, eu sou a Ellen Noronha, viajante, astróloga, e eu venho toda semana trazer esse panorama do céu pra gente se guiar aqui na Terra com base nos movimentos que acontecem lá em cima. Se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal, batemos 500 inscritos na última semana, viajantes, então aqui o meu agradecimento e já se inscreva se você ainda não tá inscrito, isso tá me ajudando a chegar em cada vez mais pessoas. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque eu sei que lá no final a gente acaba esquecendo, e se você ainda não conhece o meu trabalho, eu também deixo um link aqui de todos os atendimentos que eu faço, mapa natal, revolução solar, astrocartografia. Minha agenda de novembro está aberta. Se você quer entender esse vibes aqui, tudo que eu falo, mas diretamente para você, de forma personalizada, A gente conversa aí por quase 2 horas e é um processo de autoconhecimento que é pra vida. Vem conversar comigo. Viajantes, vamos lá, vamos entender. Eu falei que esse vibes vai ser meio prático e rápido. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ele assim, porque é uma semana que pede essa urgência, sabe? A gente começou aí o início da semana, hoje na segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, a lua tá crescendo cada vez mais, hoje no signo de Aquário, e Aquário é um signo, viajantes, que vem trazer pra nós muitas questões, muitos paradigmas muitas vezes. A gente questiona muito, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu tô comendo a comida desse jeito? Por que eu tô vestindo essa roupa? Mas por que eu tô querendo aquele sonho? Por que eu tô vislumbrando aquilo no futuro? Por que eu tô me preocupando com aquela questão do outro? Por que eu tô me envolvendo em questões que não dizem respeito a mim? Então, eu acho que é uma semana que começa muito questionadora. Nós estamos questionando muito as nossas verdades, os nossos desejos, aquilo que a gente quer ver para o futuro. Até mesmo nós estamos questionando quem são as pessoas que estão fazendo parte dos nossos sonhos, da nossa construção de vida, Então, assim, com quem eu estou me relacionando? Quem que tá no banco do copiloto, do passageiro, no carro que eu tô subindo a minha montanha, o meu Alasca? Então, eu acho que a gente tá questionando muito qual meio eu faço parte, quais grupos eu me insiro, quais grupos eu me sinto pertencente e valorizada também, Então, eu vejo que tem muito esse questionamento no ar. E com isso, viajantes, eu vejo que tem aí muitas quebras de paradigmas. Às vezes, viajantes, a gente está aí no processo tanto de transformação, de visualizar, de finalizar ciclos, que eu acho que as últimas semanas
foram de finalizações muito importantes para nós. E agora a gente se questiona, cara, finalizei tanto ciclo, quem sou eu no meio desse rolê? Ou quebrei tantas ideias, ou finalizei tantos contratos, né? Fiz términos, enfim, quebras de acordos. E quando a gente sai desse lugar de muitas vezes de vínculo, de confiança, de contratualidade, né? Nem sei se existe essa palavra, mas quem sou eu nesse rolê depois que eu preciso construir uma nova versão comigo mesma, né? Sozinha muitas vezes, e entendendo que existem outras pessoas, outros grupos, outro mundo pra gente desbravar por aí. Como eu falei pra vocês, na última semana a gente teve essa lua crescente em Sagitário, fazendo com que a gente apontasse pra cima, e Aquário é um signo também que fala muito de futuro, de vislumbre de coisas lá na frente. Então eu vejo que é uma semana muito sonhadora, mas que também tem movimentos no céu que pedem a gente pra levar a gente pra prática. Então acho que isso eu já tenho falado para vocês bastante, mas eu queria trazer um tema que é super relevante essa semana, que é a entrada do Sol em Libra, que aconteceu no último sábado, que marca o equinócio, né? Que é a entrada da primavera para nós aqui no hemisfério sul e do outono para quem está no hemisfério norte. É uma mudança de estação. E assim como a natureza, nós também estamos mudando, porque na verdade, gente, nós somos parte da natureza. Então, se na natureza algo muda, nós mudamos dentro de nós também. E para nós, eu vejo que é um movimento ali da gente tá floreando o nosso caminho, da gente tá perfumando o nosso caminho, né? Libra é o signo que fala muito da beleza, da estética, da ponderação, da harmonia e do equilíbrio, regido pela Vênus, que tá em Leão nesse momento. Então fala muito desses nossos desejos singulares, de como a gente se sente autoconfiante e como também, viajantes, a gente não fica às vezes só olhando para a grama do vizinho e falando assim, como a grama do vizinho é mais bonita, mas como a gente vai pegar e vai arrumar o nosso próprio jardim. Então eu vejo que é um momento ali de trazer coragem, de trazer ânimo, de trazer impulso mesmo para que a gente consiga vislumbrar os movimentos na nossa vida. Mas antes a gente precisa parar e pensar, tá, como que eu vou chegar? Quais são as minhas prioridades? O que está me distraindo daquele caminho? Então eu vejo que essa lua em Aquário desse início de semana ajuda a gente a trazer racionalidade, estratégia, inteligência para que a gente consiga se organizar de certa forma, lembrando que a gente está numa lunação virginiana. Então a ordem, preciso colocar ordem para a gente conseguir conquistar grandes coisas. Mas Libra também vem falar, gente, muito da nossa forma de se relacionar com as pessoas. E eu vejo que Libra é um signo que traz ali o quanto a gente se equilibra nos pratinhos para entender também que não existe só o nosso lado, que existe o lado do outro também, né? Então assim, tá todo mundo passando por alguma coisa. Assim como Áries, lá em abril, né, a temporada de Áries é o primeiro signo do zodíaco que fala muito de si, da individualidade, nós vamos construindo coisas de abril para cá e aqui agora a gente tem a missão, a responsabilidade de distribuir de certa forma. Então não é nem tudo para nós, mas também não é nem tudo para o outro. Como que a gente faz a dosagem desse equilibrar de pratos? Lembrando que sempre que a gente está equilibrando os pratos, mas quem segura o prato somos nós, né? Então eu vejo que tem muito esse entendimento do lado do outro, esse diálogo que é muito necessário para a gente entender as diferenças. Eu tenho um gosto, eu tenho um desejo, o outro tem outro gosto, o outro tem um outro desejo. Como é que a gente vai fazer isso funcionar? Porque nós somos seres coletivos, né, viajantes? Então não adianta nada a gente querer só as coisas do nosso jeito, querer controlar o outro com algo que a gente acha que é melhor, com o que a gente acha que é bom, com o que a gente acha que vai ser melhor para aquela pessoa, sendo que aquilo não faz parte da história, dos desejos, das vontades daquele outro. E eu acho, gente, que Libra está muito relacionado ao amor, né, as nossas trocas de relações contratuais de todos os tipos, mas eu vejo muito que o amor fica muito em foco, ainda mais que a Vênus está em Leão, e eu vejo assim, né, gente, os dispostos se atraem, porque na verdade nós somos pessoas diferentes. Então, o quanto nós estamos nos relacionando de maneira geral com pessoas que estejam dispostas a dialogar, com pessoas que estejam dispostas a fazer por nós aquilo que nós faríamos por elas também, né? O quanto existe essa reciprocidade, o quanto existe também esse lugar da gente sair dessa coisa, da gente tentar salvar o outro, sendo que a gente é reflexo um do outro, né? Libra vem ensinar isso pra gente, de uma forma, eu não sei, pra mim que tem muito Áries no mapa, vem ensinar também, às vezes me ensinou muito de uma forma muito dolorida, que aquilo que eu enxergo no outro e que me incomoda, que eu não gosto e que me cutuca de alguma forma, que me causa um gatilho, é algo que eu preciso olhar pra dentro de mim, né? Nós somos padrões vibracionais aí, então a gente atrai aquilo que a gente tá ressoando. Obviamente, gente, sem culpas, né? Eu acho que a gente tem relações que a gente atrai, que a gente precisa ter coragem para finalizar, para dar os bastas, porque realmente nós não merecemos
a forma como somos tratadas, a forma como nós somos não valorizadas, a forma como a gente, enfim, todo esse cenário, né, que muitas vezes vem do nosso histórico do patriarcado, mas eu vejo também do quanto as relações, elas precisam ter disposição, né, e quando a gente não vê essa disposição mútua para que ambos conversem, para que ambos alinhem as expectativas, os sonhos, aquilo que vai chegar lá no futuro e que muitas vezes precisa se encontrar no meio do caminho, porque nem todo mundo tem sonhos iguais, nós não temos ninguém igual a nós, com base no que a gente sente, com base na nossa história. Eu acho que é um movimento de muita ponderação, e eu acho que isso não só no amor, né, viajantes, eu vejo que é em tudo que a gente está aí conduzindo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa forma de lidar com os nossos, com a nossa família, com os filhos, enfim, todas as relações no modo geral. Então eu vejo que é uma semana que coloca a gente muito em xeque, sabe, de qual caminho eu vou, e muito para isso a gente precisa olhar os prós e contras, né, para ver se aquilo está justo, o que seria justo para nós, o que seria realmente que eu me sentiria bem e confortável. E aí, gente, quando a gente coloca entre prós e contras, a gente acaba que vê, né, para onde que pesa, e aí que vem o poder de decisão, o poder de escolha, que a gente escolhe se a gente fica ou se a gente sai, que a gente escolhe se a gente consegue lidar, se aquilo está infringindo um valor que é não negociável para mim, né? Porque Júpiter está em Touro falando muito desses valores não negociáveis muitas vezes e que a gente negocia para se sentir amada, a gente negocia para se sentir aceita, a gente negocia tanta coisa na nossa vida, né, viajantes? Nossa, quantas coisas nós negociamos e, cara, é tão difícil a gente olhar para trás às vezes e falar assim, quanta coisa eu negociei que não deveria ter sido negociada, quanta coisa eu poderia ter negociado e não entrou em questão, né, porque a gente não teve abertura, porque a gente não teve diálogo. Então eu vejo que assim, viajantes, a gente tá ponderando muitas coisas, tá? E aí eu vejo que a gente vai ter a entrada da Lua crescente ainda em Peixes na terça-feira à noite, então ela vai passar quarta e quinta-feira. A Lua em Peixes, ela traz muito essa questão do perdão. A Lua em Peixes é uma lua que fala muito de empatia, de compaixão, de solidariedade, da transcendência de coisas menores, que às vezes a gente fica atracado e entender tudo como algo muito maior. Eu acho que essa Lua em Peixes, viajantes, ela vem para fazer com que a gente olhe para a gente mesma, ainda mais que o Sol em Libra está sendo regido pela Vênus, que está em Leão, que é um signo de singularidade. A gente se olhe no espelho e a gente se perdoe antes de tentar perdoar alguém. Né? A gente não perdoa ninguém, a gente se perdoa por não ter sido capaz de fazer algo de diferente por nós ou pelo outro naquele período, por não ter entendido aquilo, por não ter conseguido fazer diferente, de uma forma diferente. Mas eu acho que o universo essa semana, viajante, está convidando a gente e está confirmando que nós somos capazes de fazer diferente, de agir diferente dessa vez. Então eu vejo que tem aí uma responsabilidade afetiva necessária nesse momento, para que a gente entenda e acolha os nossos sentimentos que estão crescendo dentro de nós, né? Porque a gente está falando de uma Lua em Peixes crescente, que está crescendo um sentimento muito grande em nós e que a gente precisa ter responsabilidade para que a gente consiga olhar para essas emoções e se manter seguras nelas, né? Não adianta nada, gente, eu sempre falo, a gente vislumbra sonhos, a gente vislumbra futuro, a gente quer o melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas que a gente ama, mas não adianta nada a gente conquistar as coisas lá no alto e chegar lá no topo da montanha e a gente se sentir inseguro lá em cima, com medo de cair, com medo de ser trapaceado, com medo de estar com as pessoas erradas, com medo de não ter sido bem aquilo que a gente estava sonhando, porque na verdade aquele sonho não era meu, era de outras pessoas e na verdade eu caí em mim, que eu tenho outros sonhos, que eu tenho outras vontades, que eu tenho outras ambições. Então eu vejo que é uma semana, viajantes, que tá fazendo a gente amadurecer muito essas emoções. É óbvio, né? Muita intensidade, porque a Lua em Peixes, ela traz esse mar de emoções. Então eu vejo que é uma semana assim que pode trazer alguns processos mais ansiosos, pode ser uma semana que traz aí pra gente essa questão de ansiar muito pelo futuro, pelos nossos sonhos, e a gente precisa, né, com Saturno que tá em Peixes, falar assim, olha, como é que eu trago pra realidade, pro corpo, pra matéria, o que eu tô sentindo no agora que vai me levar pra esse lá na frente, né? Então eu vejo que é uma semana de muita visualização, de muitos sonhos também durante a noite, tá, viajantes? Prestem atenção aos sonhos de vocês na madrugada, principalmente na madrugada de segunda para terça, de hoje para amanhã, que é esse vídeo que eu estou fazendo, podem ser intensos, podem ser assim, trazer coisas, muitas coisas que a gente ficou não reveladas e que de certa forma agora surgem. É uma semana, viajantes, que ela traz suas intensidades sim,
Principalmente porque na quinta-feira a gente tem a Vênus fazendo uma quadratura com Urano. Esse movimento já aconteceu, se não me engano, em agosto, porque a Vênus estava retrógrada e aí agora ela volta e passa de novo por Urano, trazendo ali imprevistos, coisas que a gente não estava esperando, notícias, questões assim que tiram a gente daquele lugar de confortinho, porque Urano, ele é imprevisível, ele quer fazer diferente, ele quer fazer com que a gente quebre visões, quebre perspectivas, traga o novo para nossa vida, se modernize, né? Então assim, eu vejo que tem muitas questões trazendo novidades para nós. Eu gosto porque é um movimento criativo, mas também não é tão confortável, né? Hoje mesmo, segunda-feira, a gente já viu um super término aí de celebridades. É uma semana muito voltada para isso, não por esse término de celebridades, mas por notícias muitas vezes públicas envolvendo ou relações, relacionamentos, contratos, acordos e até mesmo finanças. Não é uma semana boa, viajantes, para investimentos financeiros, de certa forma, principalmente na quinta e na sexta, tá? Então, assim, tomem um pouco de cuidado com a impulsividade, com os exageros, com as compulsões, com, sabe, querer sair desbravando o mundo também sem planos, né? Lembrando que a gente tá numa lunação virginiana que pede ordem, planejamento, comprometimento, estratégia, né? Então, assim, cuidado um pouco. Mercúrio tá em Virgem também, ajudando a gente a se reestruturar melhor. E aí, na sexta-feira, que é o borogodó da semana, viajantes, porque na sexta-feira, logo pela manhã, às 6h58 da manhã, a lua fica cheia no signo de Áries, que é um signo que fala de inícios, que fala muito de ter coragem, atitude, autonomia, de lutar pelos nossos ideais, né? De lutar por aquilo que a gente quer curar, de lutar por aquilo que a gente não tá satisfeito. Então, assim, é uma energia bem masculina mesmo, de ação, mas sempre com o equilíbrio da energia feminina de Libra, de equilíbrio e ponderação, né? Então eu vejo que tem aí um universo, o Sol desse lado em Libra, a Lua do outro lado em Áries, trazendo esse eixo do que eu sou, do que eu desejo e como eu faço isso acontecer também para as pessoas que eu convivo, né? Então não é nem só sobre nós, mas também não é nem só sobre o outro. Então eu vejo que tem aí uma coisa sendo remexida nesse campo de eu, de individualidade e construção no coletivo, tá? Eu queria que vocês recapitulassem, viajantes, o que estava acontecendo na vida de vocês lá por volta do dia 21 de março, que foi quando a gente teve uma lua nova em Áries. E eu acho essa lua nova, essa lua cheia em Áries, que vai acontecer agora essa semana, super importante, viajantes, porque esse ano nós tivemos 2 luas novas em Áries. Uma em março, no dia 21 de março, que foi no grau 0, que foi justo ali na entrada do ano novo astrológico, e uma outra lua nova em Áries no dia 20/4, que foi um eclipse, né, que foi super intenso também. Então, assim, o que estava rolando na vida de vocês lá naquele período entre março, final de março, né, 21 de março, até o dia 20 de abril? Tudo aquilo que estava tudo que estava acontecendo, todos os temas, às vezes sentimentos, podem vir à tona agora, óbvio, né, gente? 6 meses depois a vida correu, outras coisas aconteceram, mas muitas respostas, muitas clarezas, muitas colheitas, às vezes até mesmo, de sementes que a gente plantou lá atrás. Quem fez ritualização de entrada do ano novo astrológico, lua nova lá em março, lá em abril, voltem nas suas anotações, vejam o que vocês estavam inspirando naquele momento, almejando naquele momento, até que ponto nós estamos agora, o que a gente já conseguiu, quais temas ficaram em destaque, porque pode ter uma relação muito forte. É uma lua que dá coragem pra gente, atitude, da gente falar assim, cara, eu não vou ficar esperando o outro resolver a vida dele para que eu possa resolver a minha. Eu vou criar a coragem da gente pegar e fazer o que precisa ser feito. Então eu vejo que é uma semana que traz aí essa coragem, esse ímpeto. Lembrando que quem rege essa lua cheia é Marte, que está em Libra, trazendo muito assim o quanto eu também não preciso fazer tudo sozinha e o quanto eu não preciso me isolar para sentir que eu estou fazendo bem feito, né? Então, o quanto eu posso levar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, aquilo que está dentro do meu coração, mesmo convivendo com o outro. É a gente não perder a nossa singularidade simplesmente para agradar o outro, viajantes. Eu vejo que é uma semana que a gente derruba todas as aparências, porque as aparências enganam, e a gente fala assim, eu sou isso daqui. Estamos dispostos a conviver com as minhas próprias vulnerabilidades e com as vulnerabilidades do outro em conjunto e fazer isso funcionar de certa forma? Então eu vejo que tem aí um cair
cair muitas vezes até de máscaras e de coisas que a gente fala assim, cara, a gente precisa descer desse personagem e realmente mostrar a nossa verdade. Lembrando, a gente teve uma lua crescente em Sagitário que fala muito desse lugar da verdade. Então, qual é a verdade que nós queremos transparecer para o mundo? Eu sou isso e é isso que eu desejo viver e eu não tô aqui para agradar, infelizmente, nós não vamos agradar todo mundo, porque cada um precisa entender onde é que se agrada dentro de si, né? Então, às vezes a gente está preocupado em agradar o outro, às vezes tem um processo também de culpa, né? Da gente não conseguir suprir as expectativas do outro. E é óbvio, né, viajantes? Cada um com o seu cenário, cada um dentro dos meios em que vive, né? Tem coisas que não tem como a gente também fugir, mas eu vejo que a gente precisa dizer os nãos que a gente precisa dizer e seguir o nosso caminho, trazendo o outro para essa perspectiva de que, olha, eu vou seguir aqui, você quer? Você pode vir junto, mas se não faz sentido, por que a gente está ali tentando convencer o outro da nossa verdade, sendo que a gente não pratica essa verdade? Então eu vejo que é muito uma situação da gente falar e fazer, da gente idealizar e a gente colocar na prática, da gente não esperar também só a validação e as palmas, né, do público, do outro, sendo que a gente precisa se aplaudir primeiro, né? E eu acho que muitas vezes essa expectativa que a gente cria, né? Esse lugar ilusório que a gente cria de que o outro precisa validar as nossas ações, é muito uma questão do ego, né, viajantes? Da gente achar que a gente precisa estar o tempo inteiro sendo vangloriado por algum ato que a gente fez, sendo que a gente se questiona, estou fazendo aquilo por mim, de fato, ou estou fazendo aquilo para o outro, para eu ser vista, notada, para eu preencher lacunas que foram esvaziadas ou não preenchidas lá na minha infância por não ter sido reconhecida, vista, ouvida. Então, assim, o quanto, principalmente nesse mundo das aparências, da internet, o quanto a gente está fazendo realmente o que faz sentido para o nosso coração e não o que faz sentido para o coração dos outros. Então eu vejo que é uma semana que traz a gente para a nossa realidade, do quanto estamos abandonando a nossa própria essência para muitas vezes se encaixar naquilo que o outro deseja, para agradar os outros, para sentir menos culpa, para sentir menos peso de carregar a nossa própria verdade com a gente. Então é isso, viajantes. Olha, no final de semana, depois dessa lua cheia mega intensa, que a gente precisa um pouco de paciência, tá, viajantes? Porque assim, a lua em Áries é afobada de tudo, é impulsiva de tudo. Cuidado, tá, gente, com as trocas com as pessoas. Essa semana tá bem conflitante, porque a Vênus tá fazendo, no momento da lua cheia, uma quadratura com Urano, né? Então, trazendo ali disrupções, coisas que a gente vai mexer, incômodos diante dos outros, e eu acho que é saber qual batalha a gente entra, é usar essa energia de Áries, que é o fogo, que pode destruir, para construir, né? Então, como que a gente, às vezes, ao invés de explodir tudo, é fazer uma implosão para a gente construir uma ponte, que a gente vai conseguir usar para alcançar alguma coisa. Se a gente destrói tudo, a gente vai ter que reconstruir tudo de novo, né? Então, eu vejo assim, que é a gente usar essa força do Áries de forma assertiva e não impulsiva, tá? Então eu vejo que os ânimos podem ficar alterados, as emoções à flor da pele, é uma lua cheia. Então, assim, usem isso da melhor forma possível, tá? E aí, no final de semana, o bálsamo chega com a lua em touro, né? Então, no final da noite de sábado, a lua chega em touro, trazendo mais calmaria, as emoções passam, a gente percebe mais no corpo, na pele, a gente sente mais tudo acontecendo. Essa lua em touro é linda pro domingo, que a gente pode usufruir mais da natureza, botar o pé no chão, aterrar, gente. Então, tudo isso que dá ânimo, impulso aí na gente ao longo dessa semana, vamos aterrar, vamos trazer pra terra, vamos materializar, vamos construir os sonhos que a gente quer, vamos fazer diferente, vamos buscar a nossa verdade, sabe? Vamos sair desse lugar comum, sabe? Dessa coisa que, eu preciso fazer porque alguém me disse lá atrás, tá? E você se questionou, será que você precisa mesmo fazer isso? Será que você tá carregando algo que é seu, autêntico, verdadeiro aí dentro e honrando e bancando essa sua verdade? Que eu acho que o mais difícil não é transformar, viajantes. O mais difícil é manter a transformação. Então, o quanto nós estamos sendo responsáveis afetivamente com a gente e com o outro, né? Com base no que a gente mantém daquilo que a gente quis transformar, o quanto a gente consegue perdurar nas nossas transformações. E é isso, viajantes, me contem aqui onde vocês têm Áries no mapa, principalmente no grau 6, tá, viajantes? Porque é ali no comecinho de Áries, então se você tem Áries cortando na cúspide no grau 10, considere a casa anterior. Para você que já leu o mapa comigo, provavelmente você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Se não leu, também me manda aqui que a gente se conversa. Onde é que você tem Áries no mapa, que eu vou te dar um insight, porque é ali que tá clareando muitas coisas com essa lua cheia.
E é isso, viajantes. Quem quiser ter toda essa leitura individualizada, atendimentos para novembro abertos aqui, tá? Um super beijo e a gente se vê semana que vem.